O William Vac tem um artigo hoje no Estadão que esbarrou numa tecla que é especialmente sensível para mim. Dizia ele dos Estados Unidos que é um país que rasgou-se nas costuras sociais e no que foi um senso de nação compartilhado por todos os segmentos, ou seja, no seu excepcionalismo. Tem um livrinho, gente, que é fundamental para se entender a democracia americana. É esse aqui, ó. On Two Wings, do Michael Novak. Nesse livro ele demonstra que ou é com as duas asas, a da política e a da religião, ou a democracia americana não tinha sequer levantado voo. E que sem as duas ela não vai conseguir se manter no ar. O que ele demonstra com farta documentação é que foi a religião que moldou o pensamento político dos fundadores. A democracia é uma construção essencialmente moral. Não existe sem esse pilar de sustentação e os fundadores já sabiam isso desde sempre. Com o alvorecer do século XIX, diz ele, a Europa depositou sua confiança apenas na razão, enquanto a América confiou tanto na fé quanto no senso comum. O elemento fundamental do excepcionalismo americano, a que o William Vac se referiu, o elemento que dá origem a todos os outros elementos desse excepcionalismo, é que principalmente nisso a Inglaterra da época da fundação era uma exceção. Porque os fundadores americanos acreditavam que a religião é um fundamento sólido para uma república, enquanto os europeus do iluminismo consideravam a liberdade e a religião inimigas? Porque, graças aos desmandos sexuais do Henrique VIII, desde 1534, eles não tinham mais uma igreja única e violentamente repressora, como eram todas as do continente. Enquanto na Europa, gente, se graçavam a Inquisição de um lado e o radicalismo defensivo dos protestantes do outro, a Inglaterra criou uma fusão das duas e se abriu a todas as religiões, menos a católica romana. E essa foi a primeira experiência da humanidade enquanto sociedade regida por um Estado, de convivência pacífica com a diversidade. A diferença dos iluministas europeus versus os iluministas americanos, que eram filhos dessa Inglaterra, era essencialmente essa. Os americanos estavam em paz com Deus. Os europeus, na saída do absolutismo, partiram da expulsão da religião, que é a fonte original da moral e da ética. Já o Thomas Jefferson, que falando por muitos dos fundadores, acreditava que a filosofia de Jesus é o código de moral mais sublime e benevolente já oferecido ao homem e que a Bíblia é o melhor livro sobre princípios republicanos jamais escrito, dizia que o ateísmo é um santuário do vício, pois elimina todos os motivos para a virtude que surgem da vontade de Deus e do temor do julgamento futuro. E ele estava certo, gente. Com o tempo, os europeus desaguaram no materialismo histórico e no socialismo. E os americanos, que partiram da religião, puseram essa visão moral e ética da vida em sociedade como a base sobre a qual tudo mais foi construído. É do Santo Tomás de Aquino que vem essa formulação. Como nenhuma outra criatura terrena, exceto os seres humanos, haja a partir dessas duas capacidades, a reflexão e a escolha são o testemunho da natureza sobre o destino humano. Viver de acordo com a reflexão e a escolha é, portanto, a lei da natureza. É também a lei de Deus, visto que tanto a natureza quanto Deus ordenam aos seres humanos que exerçam a sua liberdade. Segue-se que os seres humanos devem ter um direito natural à liberdade. Quer dizer, se todos os seres da natureza estão submetidos ao instinto e só o homem pode escolher o seu próprio caminho, é porque Deus nos quis livres.
Violar a liberdade natural de uma pessoa é, portanto, desfigurar, deformar e frustrar as leis da natureza e do Deus da natureza. É um pecado contra a justiça que clama aos céus e um crime passível de acusação perante o tribunal da humanidade. Como é que isso se traduz na Declaração de Independência, que é a pedra fundamental da democracia moderna? A Declaração da Independência Americana? Desse jeito, olha só. Consideramos essas verdades como evidentes por si mesmas, que todos os homens são criados iguais, que são dotados pelo seu Criador de certos direitos inalienáveis, que entre esses direitos estão a vida, a liberdade e a busca da felicidade, e que para assegurar esses direitos, os governos são instituídos entre os homens, derivando seus justos poderes do consentimento dos governados, e que sempre que qualquer forma de governo se torne destrutiva desses fins, é direito do povo alterá-la ou aboli-la. Mas os fundadores, gente, não eram primordialmente filósofos metafísicos. Eles eram construtores de nações. Eles estavam menos preocupados em publicar dissertações precisas sobre a liberdade do que em conceber instituições práticas de liberdade. Instituições que funcionassem, e que funcionassem entre as pessoas como elas eram, e não entre alguma espécie imaginária. E dali saiu a Constituição, ordenando as relações e os limites dos três poderes, e o que estava proibido ao governo e à maioria fazer para impedir que cada indivíduo desfrute os direitos fundamentais que Deus legou a todos e a cada um dos homens: a vida, a liberdade e a busca da felicidade, como cada um achar que a felicidade é. O capitalismo, gente, é a tradução econômica da democracia. Merecimento no lugar do privilégio conquistado pela cumplicidade com o criminoso no poder, esforço no lugar da corrupção, é o que ela premia. E o capitalismo só é democrático com a moderação ética que lhe foi imposta pelo viés antitrust acrescentado na Segunda Revolução Americana, que foi a da virada do século XIX para o século XX. No outro extremo, o da organização da sociedade sem o imperativo ético, ou regida pelo materialismo histórico, como queria Marx, nascem dois filhos tortos: o capitalismo selvagem e o socialismo opressor, que é o último estágio do capitalismo selvagem, que a partir daqueles Estados Unidos do Partido Democrata esquerdizado aí das últimas décadas, plantou e armou a mão da ditadura judiciária brasileira pelos métodos que foram descritos em minúcias pelo ex-funcionário do Departamento de Estado Mike Pence. O John Adams já vaticinava lá desde os 1700 e finalmente o seguinte: apague todo pensamento e temor a Deus de uma comunidade e o egoísmo e a sensualidade absorverá o homem por completo. Com o apetite sem limites e a pobreza e o sofrimento sem consolo ou esperança, o homem pisoteará com desprezo as restrições das leis humanas. Virtude, dever e princípios serão zombados e desprezados como sons sem sentido. Um sórdido interesse próprio suplantará todos os outros sentimentos e o homem se tornará um companheiro de brutos. O Trump, gente, é o produto final da vitória da contra-revolução econômica, da virada dos 1970 para os 1980, né, que iniciou a revogação da democratização do poder econômico pelo desmonte do viés antitrust como baliza ética da economia americana, agravado logo adiante pelo surgimento da internet, né, e da competição global sem limites entre economias regidas por padrões éticos literalmente antagônicos entre si. E tudo foi sendo chapado por baixo. O Trump é o produto final da democracia aleijada pela ausência da religião, mãe da ética,
e da sua tradução econômica, que é o capitalismo selvagem. Esse que, exatamente como o poder político sem ética, não tem limites para nada. Divide o mundo entre winners e losers, põe o dinheiro acima de tudo e aceita qualquer tipo de expediente para embolsar esse dinheiro. O efeito disso, gente, é que o Trump está conseguindo o que nenhum inimigo externo jamais conseguiu: destruir a superioridade moral da democracia sobre todas as outras formas radicalizadas ou abrandadas de opressão que vão do socialismo real à social-democracia. Ele está em vias, inclusive, de destruir a posição do dólar como moeda de referência. A força do dólar, gente, residia exclusivamente no fato de que o presidente americano era o único do mundo que era obrigado a obedecer à lei. O único que, de fato, estava under the law. No que diz respeito à moeda, especificamente, mais ainda, nenhuma decisão está na mão dele. Uma entidade técnica toma as decisões segundo as regras mais impessoais possíveis, que cabe ao presidente da República dos Estados Unidos apenas e tão somente acatar. E o que é que ele está fazendo? Ele começou a peitar publicamente o diretor do Fed, que é o banco central deles, como um Lula qualquer. Enfim, foi o Trump provar que os presidentes americanos estão under the law, mas nem tanto, e o mundo começou a correr desenfreadamente de volta para o padrão ouro. Gente. Cara, credibilidade leva séculos para se construir e minutos para destruir. Basta olhar o que aconteceu com a imprensa ocidental e o custo que isso está tendo para a saúde da democracia. A esperança, gente, está na capacidade de recuperação da democracia americana e, em volta dela, da imprensa democrática. A ausência do compromisso com o erro que se requer para sustentar um sistema de privilégios como o do Brasil e o de quase todo o resto do mundo é a maior vantagem concreta que a democracia criou em relação aos demais sistemas. Vamos ver quanto resta dessa diferença diante do poder angariado aí pelos monopólios. Vamos ver o que as eleições de midterm poderão fazer pelo restabelecimento dos checks and balances. Mas vamos ter tudo isso cheios de apreensão, porque do outro lado está o esquema que criou e armou a mão dos Alexandres de Moraes. Ou seja, está a volta à condição pré-civilizada, a volta à organização da opressão, a volta à tecnificação da opressão, agora servida por um aparato absolutamente monstruoso. Com a política em toda parte, reduzida ao horror do outro, né? Ao horror ao outro, os abusos de um lado justificam os abusos do outro. Quanto mais cresce a indecência de uns, mais cresce a estupidez dos outros. E quem está aqui fora vive encurralado entre os imbecis e os filhos da puta.